Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. No nosso quarto episódio da nossa série, nós vamos falar sobre a forma do batismo e o contraste do batismo infantil, o porquê que o batismo infantil não é algo concebível pelas escrituras e que se gerou uma polêmica e vários comentários e várias informações aos quais querem me confrontar, pois eu somente estou fazendo leitura bíblica. Aqui esse canal ele é dedicado ao Senhor, é dedicado às escrituras sagradas. Ele não é a minha opinião sendo revelada, mas as escrituras na sua essência e de forma simplificada, porque eu trago o texto, trago o contexto do texto e trago a exegese do texto. O que é a exegese? A exegese é o que o autor ele quer falar conosco através daquele texto que ele escreveu, falou, publicou. Então, a forma como é trago aqui as escrituras sagradas é uma forma simplificada para que a gente consiga entender o que o autor ele quer falar. Sendo que muitas das vezes a gente lê, relê, e muitas das vezes a gente não consegue entender, porque não consegue fazer a interpretação do texto como é original. A gente quer interpretar conforme a nossa própria filosofia, com a nossa própria intenção, com a nossa cultura. E sendo que as escrituras sagradas não são para ser somente uma interpretação pessoal, mas uma interpretação daquilo que o texto está querendo dizer. Por isso eu trago aqui o texto, o contexto e principalmente o contexto exegético da mensagem, o que a palavra, o que a escritura ela está querendo dizer. Então gerou-se um contraste, uma polêmica muito grande devido a essas questões, mas só para me justificar, gente. Eu não faço leitura baseada na minha interpretação, mas sim no que o autor do texto está querendo dizer, a exegese, que é a forma como o autor ele passa para a gente as informações. Mas vamos, porque o estudo de hoje está recheado de informações, recheado de mensagens, e vamos aprender cada vez mais, porque quando a gente aprende, quando a gente lê, quando a gente entende o que a palavra está querendo dizer para a nossa vida, a gente consegue ter um parâmetro e tirar as nossas próprias conclusões daquilo que está escrito e não daquilo que eu quero interpretar, certo? O foco, o batismo por imersão, o sepultamento e por que crianças não são um alvo bíblico. Vamos lá começar com nossos versículos chaves. Mateus capítulo 3, versículo 16. O modelo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. A expressão saiu da água indica que Jesus estava dentro da água. Isso reforça o significado de baptizo, que é, como dito na primeira aula, né? O batismo é por imersão. Eu emerjo todo o meu corpo para ser batizado. Já retira aí uma boa parte desses batismos que acontecem por aí pelas religiões, né? Digamos assim. O batismo aqui é acompanhado pela aprovação do Pai e a unção do Espírito, validando o ministério de Jesus e servindo de exemplo para todos os crentes. Ou seja, Jesus ele veio, ele teve o seu momento de criança e logo que ele completou seus 30 anos, o seu ministério começou, né? Que foi vir pelo mundo pregando o evangelho, fazendo os seus discípulos, né? E assim como ele fez, ele também
cumpriu a ordem de ser batizado, né? Então, foi até um dos argumentos que eu usei há uns 2, 3 dias atrás, falando que o nosso maior exemplo é o próprio Jesus, porque ele, com 30 anos, ele foi batizado e logo assim que ele foi batizado, ele foi levado ao Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Durante 40 dias. Então, o batismo, ele simboliza a nossa caminhada, o início da nossa fé cristã. Ele é a testificação de que, oi, eu quero servir a Cristo. Então, Jesus como o modelo que precisa ser seguido é Jesus, ele que é o modelo, por causa dele, que fez primeiro, é que nós nos batizamos. Então, por isso é que eu defendo a tese de que o batismo ele precisa ter uma idade, ele precisa ter uma consciência, eu preciso saber o porquê que eu estou sendo batizada, para sim eu escolher ser batizada. Essa é uma das teses que a gente mais defende. E não um batismo de um bebê. O batismo de um bebê, ele não tem consciência. Ele não entende o que está acontecendo ali. E está só sendo jogado uma água na cabeça dele. Ele não entende isso. Não estou aqui, gente, para criticar crença nenhuma, fé. Eu sempre digo, fé é algo que é da pessoa, é pessoal. Eu, de forma nenhuma, você nunca vai ver eu atacando ninguém. Qual é o meu intuito aqui? O meu intuito aqui é esclarecer o que está escrito. E ponto final. Eu não tô aqui para condenar fé tal, para dizer que fulano de tal tá errado, que religião tal tá errada. Eu não tô aqui para confrontar e contestar religião. De forma nenhuma. Se você entrar nesse canal aqui e achar que eu tô aqui para defender bandeira de igreja, que eu tô aqui para defender como é que eu posso dizer? Defender religião tal, crença tal. Não, eu tô aqui em defesa do quê? Do evangelho, das escrituras. E vai ser sempre isso, porque vai ser eu e a Bíblia aqui e só. Eu e as escrituras aqui e só. Não vai ter mais nada. Não vai ter eu falando de crença, não vai ter eu falando de identidade cristã. Você vai ver aqui eu falando sobre as escrituras sagradas. Eu sou a cristã moderna em defesa do evangelho. E ponto. Não vou levantar placa de igreja, não vou levantar placa de denominação. Não tenho denominação, eu sirvo a igreja primitiva, a igreja de Cristo, fundada em Atos capítulo 2. Se você quiser saber qual é a igreja bíblica verdadeira, pode acessar aqui embaixo, porque tem vídeo aqui no canal falando sobre a igreja bíblica, trazendo a igreja bíblica que foi fundada lá em Atos capítulo 2. E é isso. Eu não tô aqui para dizer que religião, crença, eu não tô aqui para falar da crença de religião e de religiosidade de ninguém. Esse não é o meu papel. Meu papel aqui é desmistificar e facilitar a leitura do evangelho para nós no dia de hoje. E assim a gente seguiu o raciocínio do Senhor. O Senhor ele veio para pregar o evangelho, para facilitar a caminhada cristã, e é isso. E eu tô aqui para fazer o papel do meu Senhor, que é Cristo Jesus. E eu vou falar para você, se você não tá gostando do conteúdo, se você não gosta do que é falado aqui, não gosta da mensagem, existe um botãozinho chamado arrasta. Você pode arrastar para cima, arrastar para o lado, pode seguir, pode deixar de seguir. Mas é aquilo, se você, assim como eu, ama as escrituras sagradas, ama o evangelho, convido você a permanecer e a ficarmos juntos aqui. E vai ter gente discordando de mim, beleza. Discute como eu disse ontem. Discute com a palavra. Discute com o evangelho. Porque é aquilo, eu só tô lendo o que está escrito. Se aí a pessoa não quer acreditar, aí já não é comigo, né? Meu papel aqui é desmistificar e
trazer a mensagem de uma forma mais simplificada, para assim a gente alcançar o raciocínio da vontade do Senhor. Mas vamos continuar. Resumo do capítulo 3. João Batista aparece pregando no deserto da Judéia, chamando o povo ao arrependimento e denunciando a hipocrisia dos fariseus. O capítulo culmina com o batismo de Jesus, onde a Trindade se manifesta publicamente. Aplicações. Se o próprio Senhor, que não tinha pecado, submeteu-se ao batismo por imersão para cumprir toda a justiça, quanto mais nós devemos seguir seus passos em obediência e humildade. Eu sempre toco nesse ponto aqui nesse canal, que é o quê? É sobre a obediência. O Senhor nos chama para ser obedientes. Obedientes a Ele e às Escrituras Sagradas. Se você quer agradar ao seu Senhor, primeiramente leia as Escrituras. E depois, o que está escrito é só botar em prática. Eu sempre digo nos devocionais que Jesus ficou com a parte mais difícil, que é o quê? Ele veio e deu a sua vida em prol dos nossos pecados, certo? E o nosso papel é o quê? É obedecer e negar a nós mesmos. Esse é o nosso papel. Parece que é mais difícil, mas não, imagina, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele foi maltratado, foi cuspido, humilhado, foi morto, mas ele ressurgiu. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Vai valer a pena. Toda essa renúncia, todo esse negar a nós mesmos, vai valer a pena. Vamos lá para Atos 8:38? Vamos novamente trazer esse versículo à tona, porque ele é um versículo que reforça muito essa teoria de que precisa-se ter uma idade e não pode ou pode ser criança e tal. Aqui ele reforça, que o texto ele reforça que precisa ter o ensino. Vamos lá. 8:38, Atos. E mandou parar o carro. Ambos, Filipe e o eunuco, desceram a água e Filipe o batizou. O texto é explícito. Ambos desceram a água. Não foi apenas um ritual de aspersão à beira do caminho. Houve a necessidade de entrar no elemento líquido. O batismo ocorreu imediatamente após a confissão da fé do eunuco, mostrando que a água e a fé são os componentes para o batismo. Atos 8, resumo. Inicia com a perseguição à igreja em Jerusalém. Filipe evangeliza em Samaria e depois é guiado pelo Espírito para a estrada deserta, onde explica as profecias de Isaías a um oficial etíope. O resultado em sua conversão e batismo. Ou seja, o eunuco, ele vinha viajando pelo trajeto dele lá. E no meio do caminho, Filipe interroga ele e pergunta: você entende de quem está sendo falado aí? Só um resumo básico, né? E ele fala que não entende, porque não tem ninguém para ensinar. Então Filipe explica para ele que o que ele estava lendo era sobre Jesus, né? Ele explica lá que é Isaías 53, ele explica que é Jesus que viria e que Jesus cumpriu aquilo que ele estava lendo, e ele acreditou, ele depositou fé, ele creu. E porque ele creu, ele se converteu e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E o batismo ele foi inevitável. Porque aquilo, quem tem um encontro com Jesus não vai ficar para trás. A pessoa vai viver com Jesus e vai querer se batizar. É isso. E é a perfeição de Deus, é isso. São escolhas que a gente faz em nossa vida. Aplicação. O batismo deve ser uma resposta imediata à compreensão do Evangelho. Quando você entende quem é Jesus, é o desejo do seu coração
E o desejo do seu coração deve ser descer as águas e selar esse compromisso, selar o compromisso com o Senhor, dizendo publicamente: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E é algo que você, como foi dito no dia de ontem, você precisa ter um padrão, precisa ter uma ordem, uma organização no meio das coisas que você está fazendo. O eunuco aqui, no caso, ele estava na carruagem, lendo as escrituras, não estava entendendo. Filipe foi lá, explicou, ele entendeu, creu e solicitou que fosse batizado. E no meio do caminho, ele foi batizado e entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E é isso, gente, é um padrão estipulado por Deus. Não sou eu que estou estipulando, é o próprio Deus. Revelado aonde? Nas Escrituras Sagradas, minha gente. Não tem o que eu interpelar, não tem o que eu acrescentar ou retirar, senão eu vou cair lá em Gálatas capítulo 1, versículo 9, quando Paulo fala que mesmo que um anjo ou alguém modifique o evangelho que foi pregado, essa pessoa vai ser amaldiçoada, vai ser anátema. É por isso que eu não posso deturpar o evangelho, por isso que eu não posso levar a minha opinião em consideração. Porque quando eu levo a minha opinião em consideração, o que eu vou fazer? Eu vou interpretar de acordo com aquilo que eu quero entender, não de acordo com aquilo que o autor quer passar para mim, entende? Então, por isso é que eu sempre fico na leitura do Evangelho, fico na leitura das Escrituras, foco na exegese, no contexto do texto, que é para a gente ficar cada vez mais, com a cuca fresca. E quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar, porque eu vejo que eu não sei de nada e que eu preciso aprender muito e que eu preciso saber mais e mais e mais do meu Senhor, para que dia a dia a minha fé seja acrescentada. A fé, ela não é só um pó de pirlim-pim-pim que eu jogo na minha cabeça, ou hoje eu vou ter fé. Não, é todo um trajeto, todo um percurso, e a minha fé, ela vai aumentando de fé em fé. Dia a dia, minha fé, ela vai sendo acrescentada no Senhor. Cada vez mais eu aprendo, e quanto mais eu aprendo, eu me apaixono por Cristo, e quanto mais eu me apaixono por Cristo, mais eu quero servi-lo, e quanto mais eu quero servi-lo, mais a minha fé aumenta, e é isso, é desse jeito. João 3,23, a necessidade de muita água. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo ia para lá para ser batizado. A observação de João sobre a existência de muita água seria irrelevante se o batismo fosse por aspersão, apenas por gotas. A escolha do local baseava-se na profundidade necessária para a imersão total do corpo, a confirmação prática e bíblica da época. Eu brinco muito porque eu tenho uma foto, eu vou até postar ela depois no meu status do WhatsApp. Eu tenho uma foto que o meu pé, a pontinha do meu pé, ele fica para fora. Aí eu fico brincando com o meu irmão em Cristo que me batizou, né? Eu sempre falo: Marcos, pelo amor de Deus, o pé ficou para fora, Marcos. A velha criatura fica querendo sair para fora toda hora, tem que me batizar de novo. Eu sempre fico brincando com ele, né? E com meu marido também. Eu falo que ele se batizou, né? E ele se batizou junto com o reloginho. Aí o relógio sumiu. Aí eu falo que o relógio foi arrebatado. Ai, caramba, olha. A vida em Cristo é muito boa mesmo. Eu sou grata a Deus por Ele me escolher para ser sua serva e me escolher e me dar um ministério dele. Esse ministério aqui de devocionais é para Ele, é para a glória dele, é para a glória do Senhor Jesus e não minha. Resumo do capítulo 3. Contém o diálogo de Jesus com Nicodemos sobre o novo nascimento. No final do capítulo, os discípulos de João Batista questionam sobre o ministério de Jesus. E João responde com humildade, declarando que Jesus deve crescer e ele diminuir.
que Jesus cresça e que nós diminuamos. Eu sempre falo isso com Cristo, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, para que eu não faça a minha vontade, mas para que eu faça a sua vontade, para que eu seja a sua serva e faça a sua vontade. Aplicação. A forma do batismo por imersão é um símbolo teológico da morte e ressurreição. Ao ser totalmente coberto pela água, você está ilustrando graficamente que o seu passado foi totalmente sepultado. Mateus 19:14. O lugar das crianças no reino. Mas Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus não ordena que as crianças sejam batizadas, mas que sejam trazidas a Ele. A salvação delas é garantida pela graça de Deus, pois elas possuem natureza, pureza e dependência do que o reino exige. Elas não precisam de um rito de arrependimento, pois ainda não têm consciência do pecado para se arrepender. Chegamos no ponto onde muitos questionaram, muitos perguntaram e falaram: mas por que viemos do pecado? E foi uma chuva de comentários, chuva de uma metralhadora ambulante de informações, mas que as escrituras sagradas, elas mesmas são interpeladas pelas escrituras sagradas. Elas são uma conexão única. Ou seja, o irmão trouxe um contexto de Salmos. Salmos é no Antigo Testamento, certo? E hoje, com a morte do testador, que é Jesus Cristo, o Antigo Testamento é o testamento válido para o Antigo Testamento. Hoje, com a morte do testador, né, Cristo Jesus, com a morte dele e a ressurreição dele, nós estamos vigorados no Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento, a lei, Jesus já cumpriu na pessoa dele. Ele mesmo fala: eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Ou seja, tudo o que foi revelado foi cumprido em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus. Logo, algumas coisas deixaram de fazer parte da nossa essência atual. Uma delas é a circuncisão. Se nós vivêssemos o Antigo Testamento hoje, todas as crianças judias, né, que se configuram judeus, né, deveriam ter o seu prepúcio cortado. E ponto. Hoje em dia não se faz isso. Até porque, se vivêssemos a fé judia, né, dos judeus, se vivêssemos isso, muita coisa aqui no país não ia estar andando, né? Então, vejo pessoas defendendo muito o Antigo Testamento, querendo trazer o Antigo Testamento para o Novo, querendo interpelar, colocar ali, encaixar, sabe? Porque assim, o que mais as pessoas fazem? Elas não querem entender as escrituras, elas querem defender a tese do que elas acreditam. E não tá errado você querer defender aquilo que você acredita. Até porque eu estou aqui defendendo o quê? Defendendo o Evangelho. Defendendo o Evangelho de quem? De Cristo Jesus. Mas é aquilo. O que está escrito, a gente não tem como mudar. Entende? Então, na nova aliança, na aliança feita por Cristo Jesus tem um modelo. E se ele tem um modelo, a gente precisa seguir. Logo, não tem no Novo Testamento crianças sendo batizadas. Não tem. Eu posso trazer aqui a argumentação, já trouxe aqui. Hoje é o quarto dia, eu tô aqui há 3 dias, esse é o quarto, defendendo o que as escrituras falam. Eu até convidei uma pessoa que fez um comentário, eu convidei para poder vir assistir o vídeo para entender, porque a gente precisa estudar.
Não é só eu ficar com um trecho do que eu disse e argumentar em cima do trecho, mas ver o estudo todo num contexto, para assim a gente ver se o que a pessoa está falando realmente é coerente ou não, entende? Então eu não posso pegar e defender um posicionamento sem embasamento bíblico, entende? Sem levar as escrituras em consideração. Ah, porque é tradição. Tá, beleza, é tradição, é a sua crença, é a sua fé. Beleza, eu não tô aqui para contestar a fé de ninguém, mas também não quero que conteste a minha. Entende? Eu tô aqui com o meu papel, eu tô lendo as escrituras sagradas, tô fazendo a minha leitura para minha edificação e para a edificação daquelas pessoas que querem permanecer aqui comigo assistindo e pra gente ter o raciocínio do quê? Da exegese do que o contexto do texto tá querendo dizer, do que o autor tá querendo dizer. Não aquilo que eu quero botar minha opinião. Eu não vivo de opinião, eu vivo do que as escrituras me ordenam. E é isso. Resumo do capítulo 19. Jesus ensina sobre o divórcio e o celibato. Ele abençoa as crianças e em seguida encontra o jovem rico, ensinando sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino e a recompensa para aqueles que tudo deixam por ele. Aplicação. As crianças devem ser apresentadas ao Senhor e instruídas no caminho da fé, mas o batismo é reservado para quando elas tiverem idade suficiente para crer e se arrepender voluntariamente, não como uma obrigação ou como um rito, mas de sua própria vontade e desejo. Eu quero seguir o caminho do Senhor, logo eu preciso me arrepender dos meus pecados, logo eu preciso me batizar. Entende? E é isso. Eu não tenho que mudar. Ezequiel 18:20. A responsabilidade individual. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Deus estabelece o princípio da responsabilidade individual. O pecado não é hereditário, no sentido da culpa jurídica diante de Deus. Cada pessoa responde por suas próprias decisões. Isso reforça que o bebê ele não carrega o pecado original, que precise ser levado por um batismo, pois a culpa depende de um ato consciente. Ou seja, eu sou responsável pelos meus pecados. Os pecados da minha mãe são pecados dela. Os pecados dos meus filhos, quando eu tiver, vão ser dos meus filhos. Eu não posso fazer um pecado hereditário. Entende? O capítulo 18 de Ezequiel, um tratado teológico sobre a justiça de Deus. Deus desfaz o ditado popular de que os filhos sofrem pelos erros dos pais, afirmando que ele deseja arrependimento do ímpio e a vida para todos que se converterem. Aplicação. Sua caminhada com Deus é pessoal. Assim como você não é julgado pelo erro dos outros, você também não pode ser batizado pela fé dos outros. O batismo exige a sua própria decisão, uma decisão consciente. Deuteronômio 1, versículo 39. A inocência dos pequenos. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Deus faz uma distinção clara entre os adultos rebeldes e as crianças que não distinguem entre o bem e o mal. Por não terem discernimento moral, elas não foram punidas com a morte no deserto. E isso fundamenta a doutrina da idade e da responsabilidade. Deus não imputa pecado a quem não tem capacidade de compreender a lei. Ou seja, Deus, ele é sábio e tem misericórdia. Eu não tenho como colocar a culpa dos meus atos
em outra pessoa. Ninguém vai pagar pelos meus pecados, a não ser eu mesma. Eu não posso culpar, eu não posso direcionar, eu não posso substituir. Quem fez isso foi Cristo Jesus. Ele levou sobre ele os nossos pecados. E os nossos pecados já estão perdoados em Cristo Jesus, através da graça. Aquele que deposita a fé em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, se você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e que você é e quer ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não vai ter mais pecados. Você não vai ter mais do que ter medo, porque Cristo Jesus levou sobre ele os pecados, os nossos pecados. E os pecados, eles foram exterminados. A gente peca porque somos seres humanos, mas o arrependimento ele vai vir logo em seguida. A ressaca moral do pecador é imensa. A ressaca moral do pecador é imensa. E é isso. Resumo do capítulo 1 de Deuteronômio. Moisés recapitula a jornada de Israel desde Sinai até as fronteiras da Terra Prometida, lembrando o povo da rebelião em Cádiz Barneia e da justiça de Deus em punir os incrédulos, mas poupar os pequenos. Podemos ter paz quando o destino eterno das crianças. Elas estão sob a proteção da graça divina. O batismo bíblico, portanto, é o batismo de crentes, pessoas que já conseguem discernir o bem e o mal e escolher seguir a Cristo Jesus. Resumindo tudo, o batismo ele é por imersão. Já começa lá. Não tem esse negócio de jogar aguinha, não tem esse negócio de chacoalhar a aguinha, não tem nada disso. O batismo ele é por imersão, ou seja, eu preciso ter pelo menos uma quantidade boa para poder colocar alguém dentro da água e mergulhar o corpo dela por completo. O corpo da pessoa precisa estar totalmente submerso. Por quê? Porque está simbolizando o sepultamento da velha criatura e o renascimento para Cristo. Beleza? Até aí tudo bem. E agora, a defesa de batismo de criança, ela se extingue porque a criança, até mesmo revelada por Cristo Jesus, é algo puro. Por isso que ele nos informa que devemos ser como crianças para entrarmos no reino. Então já abole aí, já retira qualquer tipo de batismo de criança. Então, se você quer discutir, volto a repetir, teimou. Discuta com o evangelho. Estude mais. Peça discernimento do Senhor. Senhor, abre os meus olhos, abre meu entendimento, abre a minha mente para que eu consiga entender o que realmente o Senhor quer falar. Se for para ser mais claro do que isso, mais cristalino do que isso, só o próprio Jesus vindo falar com você pessoalmente. Mas mesmo que Jesus venha falar com você pessoalmente, se você tiver com a sua mente cauterizada no rito, na doutrina, nos dogmas, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Porque não é o que está sendo falado. É a sua crença, é aquilo que você acredita. Eu não estou aqui para te convencer e muito menos para te converter. Esquece isso. Se você está achando que eu estou aqui para te convencer, se as escrituras sagradas não são o suficiente para te convencer, para você entender o que a palavra está querendo dizer, não sou eu que vou ficar aqui falando horas e mais horas para te convencer do que você deve ou não acreditar. Aí nos leva lá naquelas escrituras lá do rico e Lázaro. O rico, um homem muito rico, muito próspero, e Lázaro, um pobre que vivia na porta dele pedindo esmolas.
Os dois morreram e o rico foi para o lugar de destino e o pobre foi para os seios do pai Abraão. E o rico começa a contestar. Peraí, por que esse pobre tá aí e eu tô aqui embaixo? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui nesse lugar ruim? Por que eu não tô lá em cima? Por que eu não tô lá com o povo? E Abraão conversa com ele, fala, ó, por causa disso, disso e disso, meu filho, tu tava lá, tu tinha tudo para poder ajudar esse carinha aí, tu não ajudou ele. Tu tinha tudo para ajudar as pessoas, tu não ajudou. Tu tinha tudo para poder fazer a coisa certa e não fez. E o rico, ele vira para Abraão, essa mensagem para mim, ela toca muito ao meu coração. O rico, ele fala para Abraão o seguinte: pai Abraão, por favor, mande alguém aqui do mundo dos mortos ir lá falar com os meus irmãos. Manda lá, porque eles vão vir para cá também. E eu não quero. Vai lá, manda alguém lá, vai lá avisar eles. E ele diz o seguinte: isso é uma mensagem que mexe muito comigo. Por quê? Abraão diz o seguinte: olha, rico, lá eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Se não quiser ouvir, o destino é esse aqui mesmo. Não tem o que fazer não. Posso mandar quem quer que seja daqui para lá, porque eles não vão acreditar. Ou seja, nós hoje temos a Bíblia Sagrada. Temos as Escrituras. Nós temos Moisés e os profetas. Além de termos Moisés e os profetas, nós temos o Novo Testamento, deixado e revelado por Cristo Jesus e seus apóstolos. Por que não entender o que está escrito? Esse é o meu papel aqui hoje. Entender o que está escrito, facilitar a mensagem do Evangelho e assim chegarmos ao entendimento para não ficarmos como rico, vendo navios indo para o lugar que não é para ir, sendo que a gente não está obedecendo ao que realmente importa, as Sagradas Escrituras. Um resumo final: forma e consciência. Esse estudo ele define os parâmetros práticos do batismo bíblico. A forma, Mateus 3,16, Atos 8,38, João 3,23. O batismo ele é por imersão, simbolizando o sepultamento e a ressurreição, exigindo água em abundância. Condição, Ezequiel 18:20, Deuteronômio 1:39. O batismo exige responsabilidade individual e discernimento moral, ou seja, eu preciso entender o porquê que eu estou me batizando, primeiro ponto, e depois eu preciso ter a responsabilidade do quê? Dos meus atos, dos meus pecados, para eu ter do que me arrepender. Entende? Da graça. A graça, Mateus 19:14. As crianças estão seguras no reino de Deus, pela sua graça, sem a necessidade de ritos antes da idade do discernimento. Uma mensagem de encorajamento para os nossos corações: siga o modelo do mestre com entendimento. Deus é um Deus de ordem e clareza. Ele nos deu o batismo por imersão para que pudéssemos sentir fisicamente o que ele fez em nosso espírito. Uma limpeza total e um novo nascimento. Se você tem filhos pequenos, eduque-os no caminho do amor do Senhor, sabendo que eles pertencem a Ele, a Cristo. E para você que já entende a graça, não há nada mais libertador do que descer as águas em plena consciência de que você está escolhendo o seu Salvador. A terra prometida, a nova Jerusalém, a nova vida está aqui diante de você. E o seu mestre deseja te salvar e te resgatar e te levar para a nova Jerusalém. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor.
Obrigada, Senhor, por cada palavra que hoje dita, por cada conscientização que temos que precisamos estar em consciência, entendendo que o batismo é necessário porque tem uma ordem, uma organização. E foi o Senhor mesmo que estipulou. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque sem a sua orientação não seríamos nada. Assim como o Senhor nos orienta lá na história do rico e Lázaro, que ele pergunta para Abraão, que ele pede a Abraão que mande alguém aqui para avisar, e Abraão responde que temos o Moisés e os profetas. Nós hoje, Pai, temos o Novo e o Antigo Testamento para nos alertar daquilo que é importante para nossas vidas, daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por não nos deixar sem uma orientação, por nos capacitar, por nos orientar. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Pai, a sermos melhores para o Senhor, não do que nós mesmos, mas melhores para o Senhor. Tome-nos em tuas mãos e dirige-nos, Pai. E se hoje, Pai, tem alguém aqui assistindo comigo essa aula, coloque coragem no coração para essa pessoa entender o que é o batismo e decidir ser batizada. Ser batizado. Tome em tuas mãos, Senhor. Aqueça o coração das pessoas que sabem que é o batismo e que ainda não tomaram a sua decisão. Esteja, Pai, queimando no coração delas, para que elas venham a se render ao Senhor, se render à tua vontade. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.